Oi pessoal, bom dia. Novamente estamos aqui trocando uma ideia com vocês. Hoje nós vamos falar sobre rinite, sinusite, uma coisa que deixa muito, principalmente nessa mudança de tempo, é muito complicado. Então algumas pessoas pediram, a gente está gravando aqui um detalhe que fala aí a respeito da rinite e sinusite, em alguns formatos de como trabalhar esse processo, ok? Antes disso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, aí embaixo está o inscrever-se, clica aí no inscrever-se, clica no sininho, que assim que a gente postar os novos vídeos vai para vocês e compartilha, isso é muito importante. Segundo a medicina chinesa, quando a gente fala a respeito da medicina chinesa, a sinusite pode ser viral, fúngica ou bactericida, ok? Na crise, os chamados seios paranasais, que são canais ocos na realidade, localizados no interior dos ossos do crânio. Esses canais, eles bloqueiam, né, impedem a drenagem do muco. É isso que causa toda essa deficiência na rinite e na sinusite. O acúmulo da umidade no organismo é um processo que a medicina chinesa também complementa, que o acúmulo da umidade no organismo gera sinusite, a rinite. Nós sabemos muito bem que aí o acupunturista conhece muito isso, o sistema de umidade, na realidade, que é um dos processos da medicina chinesa, através da acupuntura. Quem conhece essa parte é acupunturista, através das agulhas ele consegue tirar essa umidade do organismo, gerando aí um conforto, sem dúvida alguma, à pessoa que está sendo atendida. Mas eu vou mostrar a vocês um processo, como a gente sempre fala de ervas, né? A gente fala da fitoterapia, que auxilia muito. Hoje nós vamos falar para vocês sobre um produto especificamente, não é especificamente uma fitoterapia, mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uma manobra que é muito importante para você melhorar o seu processo respiratório. Que é assim, você pega a sua mão, ok? Fecha a mão nesse formato, coloque embaixo do seu braço, pode ser de um lado ou de outro, não importa, e vai fazer esse movimento, ok? Então veja, você fecha as mãos aqui, você fechou a mão aqui, colocou embaixo do braço, fechou essa mão e aqui dobrado na frente do outro braço você força, ok? Você força, você aperta essa mão. Você vai perceber que esse movimento que você está fazendo na realidade, ele vai desbloquear o lado contrário da sua parte nasal. Então, se você está fazendo isso no braço esquerdo, ele vai destravar o lado direito. A mesma situação você faz com a mão inversa, fecha essa mão esquerda, coloca embaixo do braço, ok? Trava isso daqui, fazendo força, realmente muita força. Você vai perceber que o lado contrário, nós estamos fazendo isso do lado direito, ok? Você vai perceber que o lado esquerdo ele destrava. Então isso é uma forma, na realidade, para que quando a gente esteja aí fora de casa e sem um contexto mais próximo, através de um formato diferenciado, a gente possa trabalhar esse contexto e não ter essa dificuldade do nariz entupido, ok? Que isso é uma coisa que complica muito. Outro processo que é utilizado, que eu vou ensinar para vocês hoje, é uma situação que ocorre há mais de 100 anos, para vocês terem uma ideia. Uma coisa muito antiga, mas que pouca gente conhece isso, que é a água oxigenada a volume 10. Olha a grande importância falando sobre o volume 10, ok? Então ela não pode ser maior que isso. Então a água oxigenada, volume 10, você pinga 3 gotinhas no ouvido, então pense que você está tendo um problema no ouvido. Você vai pingar essas 3 gotinhas no ouvido, né, de um lado, deita, né, lateralmente aí no caso, com o ouvido para cima, esquerdo ou direito, não importa, você escolhe o que você quer. E você vai colocar 3 gotinhas da água oxigenada, 10 volumes. Muito importante observar isso. Essa água oxigenada, na realidade, ela vai borbulhar dentro do seu ouvido. Você vai perceber que ela está borbulhando dentro do ouvido. Automaticamente ela está fazendo o quê? Uma limpeza. Ela está limpando lá toda a secreção, todo o processo que tem ali de infecções de uma certa forma. Terminou isso daí, terminou de borbulhar, você coloca um pano, vira do lado contrário, ok? Porque ele vai descer ali uma série de sujeiras que está no seu ouvido. E você vai fazer no ouvido contrário, né? Novamente ali 3 gotinhas bem dentro do ouvido e esperar ela borbulhar, que é o processo de fazer essa limpeza do ouvido e deixar você dentro de um processo aí extremamente positivo, retirando bactérias, retirando germes, deixando você com uma audição extremamente positiva, ok?
Então faz isso pelo menos 3 vezes ao dia, né? Ah, uma vez só que nós fazemos, não, pelo menos 3 vezes ao dia. O detalhe que acontece na sinusite, pessoal, a gente fala que a pessoa às vezes tem o nariz extremamente com secreção e com uma situação muito complicada, muito difícil na realidade. O que você faz? Você pode pingar 3 gotinhas, né, com conta-gota, dentro do seu nariz. A água oxigenada, 10 volumes. Ela vai fazer a mesma coisa, né? A gente sabe que esses, aqui em cima do seu nariz, tem ali um grupo de ossos, ok? Que são esses ossos que geram ali, na realidade, o processo da liberação ou não desse fluido que você tem no nariz. Então, você pingando 3 gotinhas dessa água oxigenada, 10 volumes, atentem a esse detalhe que é importante, nas narinas, tanto numa, primeiro se coloca numa e deixa ele borbulhar, ele vai ter que borbulhar para limpar todas essas bactérias que tem ali no caso, ok? Você pode até depois de ter borbulhado e passado alguns minutinhos, você suar o nariz e pinga na outra narina. Mesma coisa, 3 gotinhas, espera borbulhar, espera retirar toda aquela secção que existe ali. Novamente você faz tudo isso, né? E faz novamente o sistema ali de suar o nariz, para que você fique com uma respiração excelente. Quando você faz isso, automaticamente sua sinusite entra num padrão diferente, né? A sua rinite, como a gente comentou ali atrás, também, sem dúvida alguma, pingando no ouvido. Então, você, tanto o ouvido como o nariz, você faz uma limpeza. Isso é extremamente importante para que a gente tenha esse contexto. Eu disse a vocês que nós temos aí esse trabalho junto da água oxigenada, 10 volumes, né? Quero bater muito nessa tecla. Já há mais de 100 anos o brasileiro conhece isso e a medicina conhece esse processo no sentido de conexão. Outro detalhe que acontece, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu preciso fazer uma inalação, por exemplo. Isso eu posso usar na inalação? Uma pessoa tem bronquite, pense, né, dessa forma. Sem dúvida alguma, você pode fazer isso. A única diferença que você faz, que eu dissemos aí que no sentido do ouvido, como também das narinas, você pinga a água oxigenada 10 volumes diretamente no ouvido, diretamente no nariz, ok? Um de cada vez, esperando fazer todo o contexto que nós falamos, depois muda o outro lado. Quando você fala de uma inalação, quando a gente comenta a respeito desse processo da bronquite, por exemplo, você coloca um tanto, pense lá, um dedo, ok? De água oxigenada, 10 volumes, e coloca a mesma quantidade de água, uma água filtrada, uma água boa, ok? Você vai fazer uma inalação, vai entrar no seu pulmão. E você pode aí, sem dúvida alguma, num pulverizador, ok? Num vaporizador, aliás, fazer esse processo da inalação. Que, aliás, pessoal, hoje em dia existe todo esse sistema aí, com vários informativos diferenciados para que você faça inalação, né? Mas lá atrás, há muito tempo atrás, a população só tinha água oxigenada, 10 volumes, a gente não pode trabalhar com situação a mais. E vocês sabiam que o nosso organismo, ele fabrica um contexto da água oxigenada, que é quando você tem limpeza das suas narinas, que é quando você tem limpeza dos seus ouvidos. Muitas vezes você coloca ali, passa um processo, eu sempre falo que cotonete não é importante, porque você, aliás, não é importante não, ele é prejudicial de certa forma, porque quando você tem ali a cera, quando você tem aquele contexto que é feito com essa própria, entre aspas, a oxigenada que nós temos no organismo, que ele empurra para fora, muitas vezes a pessoa com esse cotonete, no caso, ele enfia, ele empurra para dentro, então ele desfaz aquele trabalho que o seu organismo fez. Então, o que eu quero lembrar a vocês é que fazer essa limpeza não só nos ouvidos, como também nas narinas, fazer um processo aí de inalação, quando é importante a pessoa com bronquite, extremamente importante para que a gente tenha uma qualidade de vida fenomenal. Sem esquecer desse contexto, dessa manobra que eu comentei com vocês, que eu expliquei, braço, mãos fechadas, braço, das mãos embaixo do braço, executando no sentido transversal aqui, na mesma linha, apertando, forçando. E por que, né, funciona dessa forma? Porque o meridiano da respiração, ele passa pelo seu dedão. Então nós estamos falando aí de acupuntura, nós estamos falando aí da medicina chinesa. O meridiano do pulmão, ele passa pelos seus dedos. Então pensa aqui no dedão, nesse dedão, ele vem nesse sentido
e vem aqui até seu ombro. Quando você faz esse movimento, fechando, apertando, na realidade, você trabalha esse meridiano, para você ter uma ideia. Por isso que ele dá resultado e dá um resultado fantástico. Ok? Espero ter ajudado vocês. Um abraço, um bom dia a todos.